Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E seguimos ao vivo aqui no HSM+, com uma programação de entrevistas de bate-papo. Pessoal, olha, eu nunca cresci tanto na minha vida, porque eu só estou falando aqui com pessoas que vocês estão nos acompanhando, pessoas inteligentíssimas, com carreiras brilhantes, enfim, isso aqui é um aprendizado sem parar. A cada hora que eu paro aqui para falar com alguém, eu aprendo um pouquinho mais e tenho certeza que você que está nos acompanhando também, né, nessa série de entrevistas ao vivo aqui no HSM+, também está aprendendo bastante. E nós vamos aprender um pouco mais agora com Luciana Lancerotti. A Luciana, ela tem uma carreira executiva de mais de 30 anos, mais de 20 anos de Microsoft, e agora ela se dedica a palestras, consultoria, conselhos de empresa, falando sobre marketing sustentável, liderança, enfim, os desafios de todo e qualquer empresário no mundo atual. Com cada vez mais negócios acontecendo no ambiente digital, saber quem realmente está do outro lado é essencial para a segurança de qualquer empresa. E é exatamente aí que entra a Serasa Experian, líder em identidade, autenticação e prevenção à fraude no Brasil. A Datatec conta com um portfólio completo de soluções para diversos segmentos e que acompanha toda a jornada, desde a etapa de cadastro até o momento em que o usuário completa uma transação ou compra online. São camadas de proteção como biometria facial, verificação de documentos, score de fraude e insights, background check, análise de dispositivos e muitas outras. Elas trabalham juntas para trazer decisões mais seguras, reduzindo perdas, aumentando a performance e preservando a experiência do seu cliente, no Natal e no ano todo. Então, se você quiser explorar a fundo esse portfólio e entender como as soluções da Serasa Experian podem não só blindar sua operação, como também impulsionar os resultados da sua empresa, é só acessar o link que aparece na descrição do programa. Muito bem, Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer enorme, obrigada pela conversa, por esse bate-papo, espero que seja uma troca. Você acabou de falar de aprendizado, vocês aprendem com a gente em qualquer conversa está sempre aqui que trocando, bacana, né? Luciana. Luciana, eu contei aqui, super resumido aqui a tua trajetória, mas eu queria que você contasse aqui pra gente como é que foi o começo, enfim, você trabalhou em grandes empresas, falei aqui da Microsoft, mas teve Caterpillar, teve, o que mais? Rext. Novartis também? Que é a Novartis Clariant, exatamente, que eu peguei o spin-off lá atrás, há quase legal. 30 anos atrás. Então, assim, você aprendeu com os gigantes também, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho dessa trajetória para a gente chegar no momento atual, tá? Perfeito. Vou tentar resumir 32 anos de trajetória aqui de uma forma muito rápida, Legal. Qualquer coisa você fica à vontade. Se vocês me permitem, vou fazer só uma autodescrição. Porque como eu falo de sustentabilidade, acho que é super importante isso. Eu sou uma mulher branca de 50 anos, tenho cabelo castanho na altura dos ombros, estou vestindo aqui uma roupa preta com uma blusa verde. E eu gosto de começar por isso, porque eu aprendi isso também na prática com pessoas que têm deficiências visuais. E toda vez que eu vou fazer um podcast, eu falo, essa pessoa está nos assistindo, ela está nos escutando. E é muito interessante. Eu nunca fiz isso, Luciana. Olha aí. Agora você me abriu a mente aqui para o que é necessário, né? E muito legal, porque como que eu aprendi isso? Um dia eu estava fazendo uma conferência, na época ainda que eu estava na Microsoft, com uma atleta paralímpica, deficiente visual, e eu comecei a conversar com ela, e a gente, nesse hábito do piloto automático, entra na call, já fala pra caramba, eu como uma marqueteira pura, a gente tem uma energia sempre alta, ela fez assim, se desculpa o que eu vou te falar, como você não se descreveu, eu vou te dizer que eu te imagino, uma mulher de 1,80 m, loira, de cabelos longos, batom vermelho. Eu falei, não, eu sou baixinha, tenho 1,60 m. E disso eu falei, puxa, olha que importante, né? Porque independente se a pessoa tem uma deficiência ou se ela simplesmente não está nos vendo só nesse momento, ela está nos escutando. É uma grande parte da nossa audiência, eu escuta só nos players de podcast, correndo, academia. Dentro do carro, que isso, eu que moro em São Paulo, a gente vive em São Paulo escutando o podcast, e eu achei isso tão incrível, eu falei, puxa, olha como é legal a gente poder ter esse olhar diferenciado para o mundo. E isso conecta um pouquinho, vou falar aqui da minha jornada agora, então assim, desses 32 anos de mercado, basicamente eu fiquei em grandes multinacionais, então comecei na Caterpillar, eu falo que o mundo de inovação e de tecnologia fazem parte desde o começo dela, e aí como mulher, é muito interessante, que é um outro recorte. Puxa, Luciana, Caterpillar, eu trabalhava numa área de motores para barco e saía com engenheiros para teste. E eu sou formada em desenho industrial, sempre apaixonada por gente, eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Então eu falo que eu era a luz do marketing dentro daquele mundo técnico que a gente vivia. Depois disso, eu fui para o mercado de química e farmacêutica, que para quem é mais antigo vai lembrar da Rext, que tinha parceria com a Fundação Roberto Marinho, que era da Globo, e eu peguei exatamente um modelo de transição ali, de spin-off mesmo da indústria alemã, com a Suíça, que virou algo que é atualmente a Clariant e a Novartis. Então, por isso que normalmente a pessoa pergunta, eu falo Clariant e Novartis, que é mais fácil. E ali eu fiz um processo também muito
já olhando para esse olhar muito de humano, de pensamento sustentável, foi quando chegou a entrada da SAP, gente, implementação de ERP nessa época. Era quando foi o nosso primeiro terror como ser humano, falando que a gente ia parar de ter trabalho por conta disso. E eu trabalhava toda a parte de comunicação corporativa interna, onde não existia digital, né, gente? Porque o bom de ter muito tempo é que a gente tem muita história. E isso vem desse olhar também de adaptabilidade muito rápido. Então, assim, pode ser uma jornada, falar, nossa, Lu, por que você está trazendo isso? Vindo do mundo analógico de marketing, para chegar hoje no que a gente está, nessa velocidade que a gente está, é uma loucura. Imagina, fazer um podcast, a gente hoje está disponível em qualquer plataforma, etc. E detalhe, esse podcast aqui, mais uma vez aqui, fazendo aqui o merchan dos nossos parceiros aqui da Nova XD, é um podcast que não tem ninguém operando, turma. Só eu aperto um botão aqui, as câmeras estão operando sozinha, depois tem uma inteligência artificial que junta tudo, já nos entrega o episódio pronto. Eu tô aqui, ó, minha cabeça tá assim, Olha que incrível, né? E a gente pensar desse mundo analógico, gente, onde só um detalhe, né? E principalmente se o pessoal mais jovem começa a escutar, eu imprimia folheto para colocar no quadro de cortiça na entrada da fábrica. Então, a gente vem de tanto momento de mudança, né? Acho que isso é incrível que você está falando. Perfeito. A gente está aqui dentro de uma Kombi, podendo gravar um podcast no meio de um evento, com toda essa tecnologia à nossa disposição, mas ainda assim explorando o potencial que a gente tem como ser humano, e que acho que isso é parte da conversa. E eu acho que, assim, até pegando o gancho aqui no que você falou, a Kombi é para a gente não esquecer de onde a gente veio, né? Então, eu tenho muitas memórias afetivas com Kombi, tenho uma Kombi também, então aqui é pra gente não perder, assim, a noção de onde a gente veio, né? Acho que é a nossa essência, exatamente, né? E pelo que eu vi, ontem eu não estava aqui, não pude participar, mas um dos keynotes principais falou exatamente disso, assim, a gente precisa voltar à reconexão humana. E eu sempre vou voltar nesse ponto, porque essa é a minha grande paixão. No final, um parênteses aqui, eu sempre gostei muito de partir de mais de números, de matemática, essas coisas, e no colégio me perguntavam o que eu ia fazer, eu falei que eu queria fazer física. Olha só, e um dia, outro mundo. Outro mundo, e hoje quem me conhece fala, Luciana, da onde você saiu? E era simplesmente pela facilidade com números, com a facilidade analítica, que é muito forte realmente para o mundo que eu decidi de marketing. Mas eu olho hoje e falo, quem disse que eu ia fazer física e ia ser feliz, e aí no final do dia a relação humana, mas quanto isso me ajudou a estar onde eu estou hoje, através dessa capacidade de lidar no mundo corporativo, com interações através de dados e o que a gente está. Mas assim, aí falando um pouquinho, fazendo uma aceleração, quando saí da Rext, ali eu fui para a IBM, foi meu primeiro acesso a viver o mundo das Big Techs, e isso foi ali, gente, mais ou menos em 1999, o famoso bug do milênio. Bug do milênio. O mundo ia acabar ali. Quando virasse o ano, 99 para 2000, a gente não estava preparado para essa mudança aí. Não estávamos, e para quem nunca ouviu, que é mais jovem, vale a pena fazer uma busca hoje em dia, dá uma pesquisada aí que vocês vão ver que informação, que mundo, como que foi já esse primeiro terremoto que a gente passou. E eu tinha um presidente lá, um vice-presidente que falou, Luciana, nós vamos trazer a internet para o Brasil. Falei, trazer internet para o Brasil, o que significa isso? E eu fiz parte de um dos primeiros projetos de internet grátis, internet de escada no Brasil. Então eu vivi o bug do milênio e a implementação das .coms. Que legal. Saí, imagina, de uma empresa, de empresas extremamente estruturadas, para vir para o mundo de .com, que hoje a gente chama de startups, unicórnios, e a gente nem imaginava o que era. E passei 4 anos em 5 empresas de .com. Esse é um capítulo que é tão especial, e eu não me retinha tanto ao que tinha sido de importância da história de resiliência, da gente não ter estrutura, e foi graças a esse mundo anterior das grandes multinacionais, que eu sabia lidar com todo o engessamento, toda a parte de guias muito engessados para a gente lidar, para o mundo de resiliência, rapidez, velocidade que a gente tinha, e foi aí que eu entrei na Microsoft. E falando de um recorte, como você falou, fiquei quase 20 anos na Microsoft, e ali uma das perguntas que foi mais incrível, eu adoro colocar ela, que é assim, Luciana, por que você gostaria de vir para a Microsoft? Eu falei, porque eu acho que eu não vou falhar a Microsoft nos próximos 5 anos, porque eu acabei de quebrar 5 empresas, eu não aguento mais, eu preciso no mínimo de estabilidade. E essa é uma piada super gostosa, durante os 20 anos que eu fiquei lá, gente, todas as vezes que a gente viveu aquela crise de 2007 também, 2008 ali, que a gente viu um colapso global, esse é um capítulo de resiliência muito grande, onde a gente teve que mandar 70% das pessoas embora, trabalhar com 0 de budget, ou seja, com muita criatividade e potência humana. E eu lembro que as pessoas falavam, porra, Luciana, você vai conseguir quebrar a Microsoft, meu, não é possível.
E eu brinco que hoje a gente tem o privilégio de ver a ação bater 540, eu falo, meu, acho que alguma coisa eu fiz, deu tudo certo. São quantas empresas que já atingiram a valuation de mais de $1 trilhão? Eu acho que poucas, né? 4 empresas, por aí. Então a gente tem a Apple, Microsoft, a Nvidia e mais o quê? Não sei. Tô tentando pensar, tô olhando o ranking se aqui a Meta já bateu também, enfim. Eu acho que não, mas assim, é isso, assim, a gente olha, e tudo isso para contar o quê, né? Dentro desse meu período todo, a minha paixão sempre foi marketing. Então eu falo que o marketing como ferramenta de transformação, fosse de aprendizado, de evolução, de engines, né, que a gente chama dos mecanismos de marketing propriamente dito, seja para influenciar realmente o ser humano. Passei por área de produto, passei por audiência técnica, até que eu cheguei nos últimos 5 anos na posição do cargo máximo de marketing dentro da companhia, como CMO. E logicamente eu falo que de alguma forma o mundo sempre me testou e eu assumi a função depois de 1 ano entrou uma pandemia. Então desses 5 anos tivemos aí um grande período de pandemia, que foi um baita aprendizado também. Entre aspas ali, se eu tivesse que falar em grandes números, eu tocava 300 eventos no ano com a minha equipe, 80, 90 campanhas. E parece tão simples, mas se era de Big Tech, virar uma chave para digital é muito fácil. Pelo contrário, a gente não estava. Por mais que fosse fácil enfiar o computador embaixo da empresa, a gente estava preparado, trabalhando muito remoto já nessa época, lidar com a emoção do ser humano, com todas as questões emocionais instáveis que a gente tinha, e não parar uma máquina que as Big Techs tiveram essa função, né, acho que de não parar o mundo, enquanto o mercado de saúde precisava salvar as pessoas, a gente precisava garantir que as empresas não parassem de funcionar, as pessoas tivessem uma forma de se comunicar. Então são capítulos muito fortes e importantes. Olha, você passou por vários eventos, né, que foram marcantes na história da humanidade, né? Foram. E o último, que foi o fechamento dessa trajetória de quase 20 anos, eu gosto de fazer um recorte aqui de momento de carreira. Eu falo que quando a gente chega perto dos 50 anos, eu comentei no começo dos 50 anos, a gente começa a entender um pouquinho também mas qual é o legado? O que eu quero deixar para o final do mundo? E vim para aquele momento com todo o poder, entre aspas, que eu tenho numa função dessa, de estar numa função dessa, como equipe, com budget, numa das maiores empresas do mundo, não é possível que eu não possa fazer alguma coisa diferente. E aí nos últimos 12, 18 meses com a Microsoft, eu implementei uma metodologia criada por mim mesmo, da minha cabeça, de coisas óbvias, de como transformar uma estrutura inteira, uma operação inteira de marketing, numa operação que a gente fala, eu chamo hoje de sustentável, mas olhando não só para o meio ambiente e para a parte social, mas também para a parte do cuidar da gestão do ser humano e assim por diante. E essa se tornou a minha grande paixão. A sua bandeira, né? A minha bandeira, com muito carinho, e acho que principalmente, Leandro, quando eu falo disso, a primeira coisa que as pessoas veem assim, porque a Luciana fala de meio ambiente. Eu fui na etimologia da palavra, o que é ser sustentável, né? E a gente vem de um latim do sustentare, que é a forma como a gente age perante o outro e perante o mundo. E isso é muito mais profundo. Então aqui a gente desdobra desde cuidar da gente mesmo. Eu consigo te tratar bem se eu estou destratando a mim mesmo, se eu não tenho uma estabilidade financeira mínima dentro do privilégio que eu tenho de estar bem, de ter uma saúde mental. Então a gente vai desdobrando e vendo a importância dessas relações e da tomada de decisão em cima do mercado, do que eu tinha e podia atuar. Então eu falo que eu aprendi que usar o poder para trazer um impacto, um legado, era algo que fazia com que eu acordasse todo dia de manhã muito mais animada. E a equipe também. Que legal. Agora, Luciana, eu queria contrapor, né, lógico, eu não estou fazendo o papel de advogado do diabo nem nada disso. Também, não, mas assim, não é nenhum papel que eu gosto de fazer. Mas, assim, observando os últimos anos, o mundo continua em crise. Nós estamos, parece que uma eterna crise, né? Sempre numa crise, sempre superando desafios. E o que a gente viu no movimento recente, nos últimos 2 ou 3 anos, por exemplo, né, a gente teve o ESG, né, o ESG, como uma nova frente da gestão. As empresas estão mais conscientes, isso e aquilo, e as empresas adotavam ESG, eram as empresas mais lucrativas, então existia toda essa, não gosto de chamar narrativa, mas existia esse discurso. Sim. Tá? E aí a gente viu agora nos últimos anos as empresas abandonando essas práticas. E aí eu queria que você fizesse aqui uma contraposição do que vem a ser, né, por exemplo, o que você chama de sustentabilidade com
o discurso do ESG? Qual é a diferença? Porque assim, a gente precisa continuar trabalhando essas questões dentro das empresas, Sim. E por uma questão de amor ao planeta, à humanidade e tudo mais, né? Mas eu queria que você comentasse aqui o que você enxerga de diferente e aí o que você tem feito para resgatar, né, para implantar essa cultura dentro das empresas hoje em Eu dia. adorei, e eu tô muito acostumada, eu falo, quando a gente se predispõe a falar de um assunto que é mais sensível mesmo, e o assunto de sustentabilidade, ESG, então mais sensível do que sustentabilidade, a gente tem que estar preparado para dizer isso, conversar sobre essa pauta e muito abertamente. Eu vou tentar primeiro começar porque eu sempre parto do princípio que para a gente fazer qualquer transformação no mundo, o conhecimento é a fonte dela. Então por isso que eu falo, a gente sem mexer na base da educação, a gente não vai conseguir fazer grandes mudanças. E aí, o que é ESG, né? Porque não necessariamente as pessoas têm obrigação de saber. É uma sigla em inglês. O E é de environment, que é ambiental, o S de social, que tanto no inglês quanto no português, e o G de governança, de como a gente gerencia tudo isso para gerar impacto, relatórios e assim por diante. Primeira coisa importante, isso é um mecanismo de medição para o mundo corporativo. Então, é importante. Quando eu falo de sustentabilidade, por que eu gosto de falar de sustentabilidade humana? Porque é nós como indivíduo impactando o coletivo e o ambiente que a gente está inserido. Ele é muito mais amplo, né, acho que essa é uma primeira interpretação Perfeito. importante. Então quando eu falo assim: "Lu, então você é uma especialista em ESG", eu falo: "Pelo contrário, eu não falo de regulatório, eu não sou uma pessoa que entendo com profundidade de regulatórios, de como fazer relatórios dentro de empresas, mas eu posso suportar as pessoas para elas entenderem o tamanho do potencial que elas terem para fazer nessa transformação". E aí ontem mesmo eu estava dando aula, eu dou aula de pós, de ética e sustentabilidade, e eu adoro porque é um momento de troca muito rica quando você pega pessoas mais jovens, e eu vou trazer aqui a frase que eu costumo fazer em treinamentos, em aulas, em palestra, um pouco menos, dependendo do ambiente, que eu faço uma pergunta antes de começar, é o seguinte: "Você tem esperança no mundo e na sociedade?" Eu não sei quanto as pessoas têm parado para prestar atenção nessa pergunta que é tão simples, e eu tenho realmente, acho que não assustado, mas trazido ela com muito carinho, diz o seguinte: mais da metade normalmente não levanta a mão, diz que não tem mais esperança. E eu gosto de ver isso, porque eu falo o seguinte: por que que essa pessoa está sem esperança? No fundo é porque não falta uma informação para que ela tenha coragem de agir e ser realmente, eu falo do agente de transformação, um potencial. E normalmente o que está acontecendo nessa agenda? E aí é uma visão minha, é como eu acredito nisso. Todo movimento, e se a gente pegar os grandes movimentos do mundo, a gente começa sempre dos grandes pensadores, trazendo novas ideias, eles vão influenciar isso dentro de um governo. Não vim falar de política, gente, pelo amor de Deus, não é essa a intenção, mas é assim que funciona, criarem novas regras, para que as empresas possam, entre aspas, ser obrigada a adotar, e depois chega na população geral. O que eu acredito com o meu trabalho, e que foi isso que me criou paixão? Como que a gente acelera essa curva que historicamente ela demora de 20 a 30 anos mais ou menos para acontecer qualquer mudança que a gente tem que fazer? Perfeito. Eu gosto de trabalhar na ponta final. Falei, quanto mais eu, Luciana, trouxer conhecimento para você ou para qualquer outra pessoa, mais essa pressão reversa vai acontecer. Então se eu tomo conhecimento de que contratar uma mão de obra mais inclusiva, ou de que hoje a gente está falando aí de saúde mental no trabalho na ordem de 40, 50% das pessoas, que impacta a produtividade, aonde eu estou falando que crise climática, se a gente continuar aquecendo o planeta, muito dos alimentos que a gente come, a gente não vai ter mais acesso. Que a gente falar que a chegada da tecnologia causa um abismo ainda maior socioeconômico, a gente está não se comprometendo a fazer essa aceleração reversa. Então hoje, tentando trazer aqui de uma forma simples, se eu trago conhecimento para as pessoas do que é possível dentro do dia a dia delas, sem tentar fazer mais, porque a gente não dá conta de fazer tudo, o que ela pode fazer de diferente? Então eu tenho uma brincadeira que eu falo assim: pega os 17 objetivos de sustentabilidade desenvolvidos para a ONU, para quem não conhece vale, chama 17 ODS, e olha para ele. De alguma forma, gente, todo mundo se identifica com algum e normalmente já trabalha alguma coisa. Ah, puxa, eu trabalho para melhorar a educação de uma comunidade perto da minha casa. Ou eu faço parte de um projeto de alimentação que eu dou parte do meu tempo. Ou não, eu sou mergulhador,
eu faço apoios a empresas e ONGs que investem, por exemplo, em limpar praias. Gente, tem de tudo. O lugar que acho que quase que nos bloqueia, é quando a gente sente que a gente é impotente. E a frase, se eu tivesse que deixar uma frase para todo mundo a gente não pode mais acreditar que a gente é só mais um. E é para onde a gente vai normalmente dizer assim, mas eu sou só uma pessoa, o que que eu vou mover com isso? Mas é só mais um copinho plástico, é só mais uma roupa que eu comprei, sei lá, sabendo de onde ela foi feita. É só mais uma pessoa que eu deixei de contratar que seja realmente 50 a mais, que eu, por exemplo, quando eu tenho mais de 50 anos, eu falo, a gente também é parte da população econômica. Quando você abre esse espectro do pensamento do impacto, você percebe o tamanho da potência que você tem. E aí eu falo, independente das empresas estarem abandonando ou não, cabe a quem a decisão de manter esse pensamento de líderes, de cada um de nós dentro das empresas. Uhum. Então, esse é o convite, assim, você é um líder, você é alguém que pode influenciar o mercado, independente da agenda walk, né, que se falou tanto, a gente está muito melhor que há 10 anos atrás. Só que para todo movimento existe, sim, uma evolução natural. Só não desista porque o governo ou a empresa, eu chamo sempre a responsabilidade para o indivíduo. Muito bom. E eu acho isso fundamental. E eu tô agora lembrando do bate-papo que eu tive ontem aqui mesmo com o Piangers. E a gente falou justamente sobre isso. O Piangers, ele é um grande otimista também. E está trabalhando para isso. E eu também sou otimista com relação ao futuro da humanidade. Estou trabalhando para isso. Então, assim, eu acho que quando as pessoas se movem nessa direção de fazer a sua parte, de notar que você não é pequenininho, né? Que você é capaz de influenciar um grupo de pessoas que seja. Isso tem um efeito de multiplicação muito grande. Muito grande. Né? Bom, a gente está criando um movimento, uma onda que vai atingir outras pessoas não sabem onde isso vai parar e com certeza vai impactando positivamente essas pessoas pelo caminho, né? E olha que legal, né? Você trouxe, primeiro é isso, assim, e se cada um de nós se apropriar do pedaço que a gente dá conta, o Piangers que você acabou de falar, ele tem uma voz muito forte e ele fala dessa relação humana como potência. Quando a gente fala de um líder, eu falo, a relação que a gente está aí, e muito desses convites que eu faço, e ontem, de novo, né, refletindo sobre a aula que eu estava dando, no final da aula, quando eu pergunto o seguinte, se você assumir a sua própria responsabilidade, e você pode falar o seguinte, desde passar por uma pessoa no teu prédio, no teu condomínio, ou você dá bom dia, essa pessoa não respondeu, o lugar que a gente tem ido é de julgamento e crítica. E o convite que eu faço dá um passo para trás, e eu brinco que é um passo para trás fisicamente mesmo, porque a gente sai de um campo literal, ou eu falo, se você não consegue dar um passo para trás, por exemplo, aqui não tô, eu vou colocar quase a mão como um distanciamento, assim, faz esse zoom out. Você não consegue desenhar o que essa pessoa pode estar passando, porque sai desse julgamento rápido e vai para aquele lugar. Essa pessoa pode estar passando por uma situação de saúde muito difícil, ela pode estar num momento muito delicado, e ali, pode ser que o seu bom dia, ela pode não te responder, mas você transformou alguma coisa que poderia ser muito catastrófico para ela. Então, o poder que a gente tem da decisão naquele ato pode transformar. E foi tão interessante que os alunos no final, eu perguntei se eles estavam saindo bem, eles falaram assim, poxa, professora, acho que a gente vai dormir com a cabeça com bastante barulho hoje. E a palestra que eu faço, eu chamo o que o seu travesseiro diz. Porque eu falo que a partir do momento que você não tem conhecimento sobre alguma coisa, você parte da ignorância que você não sabe. A hora que eu te dou uma informação, um dado ou uma possibilidade de ação diferenciada, eu falo que é você com o seu próprio barulho. Então você vai ter uma relação mais saudável com a sua equipe, você vai ter uma relação mais saudável com as pessoas que você encontra, você vai acolher de alguma forma uma pessoa que é diversa. Então, isso eu tô expandindo para esse horizonte para dizer o seguinte, quando a gente fala de sustentabilidade, ele é muito mais amplo do que propriamente a gente pensar em trabalhar com uma ONG ou realmente falar, puxa, eu vou limpar, retirar lixo da praia. Eu posso fazer isso, mas começa para a gente trazendo esperança para o ser humano no final do dia. E eu particularmente acredito que o líder, e nós todos como líderes, independente da gente gerenciar equipes, mas como líder a gente tem um papel fundamental, que é voltar para ter esse olhar mais carinhoso, mais humano. Você me permite, né, a gente fala de gestão humanizada, e outro dia eu fiz uma brincadeira, eu falei, mas a gente gerencia o quê? A gente gerencia seres humanos. Não tem como não ser humanizado. Não tem como não ser humanizado. O que eu acredito é que a gente às vezes está tão pressionado dentro de tudo que a gente tem que entregar,
pelo medo de ter que cumprir algumas coisas, que a gente acaba esquecendo de ser muito verdadeiro com o outro, e muitas vezes eu me vi fazendo isso em situações com equipe, Leandro, com muita coragem, que eu gosto muito da palavra coragem, de falar o seguinte: eu tô num péssimo dia. Então assim, se eu de alguma forma que for mais grosseira com você, eu sei que não dá pra pedir desculpa, mas você bota a mãozinha e fala: Lu, dá uma respirada, bebe uma água, porque acho que passou. Quanto que a gente tem coragem disso? Não, porque a gente tem que vestir um personagem muito forte, muito sempre, que eu sei tudo. Pelo amor de Deus, a gente não sabe tudo de absolutamente nada. A gente está aqui a serviço. Então, acho que todo esse convite do sustentável, das relações sustentáveis e do marketing com prática sustentável, vem disso. Eu comecei e falei o seguinte: eu como líder de marketing, como CMO, eu posso escolher não só o resultado que eu tenho que entregar KPI, scorecard, tenho que suportar time de vendas. Se o time de vendas não vê, gente, se o time de vendas não performa e não me ama como marketing, ele não vai entregar o número, a primeira área que vai ser impactada é a minha, perde budget e perde equipe. Então eu amo o time de vendas, sempre tive uma relação muito saudável, inclusive por causa disso. E você fala, mas será que toda vez que eu vou fazer um evento, dado que eu falei, fazer 300 eventos, será que eu não posso, de alguma forma, falar que tipo de serviço ou de produto eu estou comprando? E aí, só para deixar claro, a metodologia desse pensamento, que tem gente que fala, Luciana, é muito mais uma filosofia que você implementou, é de onde vem, para onde vai e qual o impacto. É o óbvio precisando ser dito. Então toda vez que eu vou comprar um brinde, de onde está vindo isso? Para onde ele vai? Ele vai virar lixo? Ou ele tem um propósito real ali? Foi uma família que mexe com cerâmica e eu pude transformar o potencial daquela família num produto, e o impacto disso eu transformei a cadeia, por exemplo, de uma família. A hora que eu faço uma collab em Instagram divulgando esse fornecedor, eu com o cargo que eu tinha, com o legado que eu tenho, com a credibilidade que o mercado acredita em mim, eu estou endossando e abrindo potencial de mercado. Então, esse pensamento, gente, de onde vem, para onde vai, qual o impacto, ele é muito forte. E dá para aplicar ele, e tem gente que fala assim, mas é óbvio. Eu falei, então acorda todo dia e faz isso o dia inteiro, que você vai ver que o óbvio ainda precisa ser dito e muito verdade. Exercitado, né? Muito bem. Bom, turma, como eu falei aqui, olha, a gente não tem como passar por esses minutos aqui de conversa, né, sem mudar um pouquinho, sem mudar de perspectiva, sem se transformar um pouquinho e sem crescer. E é impossível você sair desse bate-papo aqui indiferente. Então, eu curti demais aqui conversar com você aqui, Luciana, e de brindar aqui a nossa audiência, né, com as suas reflexões, com a sua experiência, e queria te agradecer demais. Muito legal. E eu sempre falo que às vezes a gente tem tanta informação hoje que se você não lembrar de nada, só lembra assim, eu não sou só mais um. Sim, você pode fazer diferença. Somos 8 bilhões de pessoas. Se cada um fizer uma coisa, já são 8 bilhões de movimentos diferentes. E a hora que você for realmente tomar uma decisão, lembrar de olhar para o outro ser humano e falar, ninguém acorda de manhã para ser sua pior versão. Então, o que está acontecendo e como eu posso colaborar com isso e viver um mundo muito mais sustentável? Muito bem, olha só, batendo palmas aqui para Luciana Lancerotti. Bom, Luciana Lancerotti é o nome que, se a gente buscar Instagram, LinkedIn, enfim, a gente vai te achar de primeira, né? É isso, Lu Lancerotti. É o slash ali, a barrinha Lu Lancerotti ou Luciana Lancerotti, vocês vão me encontrar, vai ser um prazer. Já sigam aí a Luciana para acompanhar, né, essas reflexões que fazem muita diferença. E é isso, agora eu não sei quem foi que falou aqui, que às vezes é um insightzinho que a gente recebe, né, e que faz a diferença assim na nossa vida, a gente coloca alguém para pensar, né, com uma frasezinha e tal. Então, como isso é importante, né? Você ter boas referências, né? Prestar atenção nessas boas referências e refletir, né? Muitas vezes é só uma palavrinha que a gente precisa, assim, para ter uma grande mudança, né? É isso. E lembra, é a sua atitude ou que o seu travesseiro vai conversar com você mesmo, nem meu marido dorme no meu travesseiro. Então fica aqui o convite. Com certeza. Turma, vamos continuar aqui a nossa programação intensa aqui no HSM+. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até daqui a pouco. Obrigada. Com cada vez mais negócios acontecendo no ambiente digital, saber quem realmente está do outro lado é essencial para a segurança de qualquer empresa. E é exatamente aí que entra a Serasa Experian, líder em identidade, autenticação e prevenção à fraude no Brasil. A Datatec conta com um portfólio completo de soluções para diversos segmentos e que acompanha toda a jornada, desde a etapa de cadastro até o momento em que o usuário completa uma transação ou compra online. São camadas de proteção como biometria facial, verificação
verificação de documentos, score de fraude e insights, background check, análise de dispositivos e muitas outras. Elas trabalham juntas para trazer decisões mais seguras, reduzindo perdas, aumentando a performance e preservando a experiência do seu cliente, no Natal e no ano todo. Então, se você quiser explorar a fundo esse portfólio e entender como as soluções da Serasa Experian podem não só blindar sua operação, como também impulsionar os resultados da sua empresa, é só acessar o link que aparece na descrição do programa.